Sonora com Coronel Menezes. Coronel, é impossível, né? Praticamente impossível pensar em Coronel Menezes e não pensar na Zona Franca de Manaus. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação aí, rapidamente aqui para quem acompanha o Portal Itinerante, o Sigo Amazonas também, em relação à Zona Franca de Manaus. Bem, a Zona Franca de Manaus, ela, de uma maneira bem simples, ela hoje é o único modelo que nós temos que coloca o prato na mesa do trabalhador e, claro, do empresário. O Polo Industrial de Manaus, hoje praticamente aí com 500 empresas, gera direta e indiretamente praticamente mais de 500 mil empregos, diretos e indiretos. Então, o modelo econômico que a gente tem aonde nós estivermos na política, em primeiro lugar, nós temos que defender esse modelo. E, no segundo momento, buscar alternativas a esse modelo, dentro das potencialidades que o nosso Estado tem. Nós temos aí o gás, nós temos aí o potássio, nós temos as nossas riquezas minerais, nós temos aí o agro, que ele é uma potencialidade. Claro, dentro desse contexto, o Amazonas é um estado praticamente continental, nós temos algumas barreiras que precisam ser trabalhadas e que precisam ser quebradas para que o homem que vive na floresta, que pisa numa riqueza, ele não possa viver na pobreza. E essa é uma das bandeiras que nós vamos defender. Mas, inicialmente, esse modelo ele tem que ser preservado e quem quer que esteja no Congresso Nacional, sendo eleito e escolhido pelo povo amazonense, tem que defender a Zona Franca de Manaus. Coronel, o senhor aí como um agente da segurança, no seu ponto de vista, o que está precisando fazer em Manaus para que melhore também a segurança pública do nosso estado? Artemisa, a segurança ela é um conjunto de fatores, né? Em primeiro lugar, ela tem que ser vista sobre um prisma sistêmico. Nós temos que integrar a segurança pública com Forças Armadas, com aparato do Estado nas três esferas, seja ele municipal, estadual e federal. E o Estado do Amazonas, ele é um Estado complexo nisso. Por quê? Nós fazemos fronteira com países que são produtores, né, de cocaína. As nossas fronteiras são extensas. Então, por isso que essa segurança ela tem que ter essa visão sistêmica e coordenada entre as esferas, repito, municipal, estadual e federal. Além disso, tem que ter um comprometimento. Veja bem, tem o compromisso e o comprometimento. O comprometimento ele é mais forte da classe política. Em quê? Em investir em segurança. 3, educar as pessoas com relação à segurança. E vamos ser bem direto, né? Tolerância zero com o tráfico de drogas. É isso. Se os políticos que tiverem no âmbito municipal, vereadores, conectados junto com os do âmbito estadual, que são os nossos deputados estaduais, e com os federais, que são os deputados federais e senadores, com esta visão de tolerância zero, a gente consegue avançar significativamente na melhoria da nossa segurança pública. Coronel, falamos aí em Polo Industrial de Manaus, em geração de emprego e renda, falamos agora também sobre a questão da segurança pública do nosso estado. Vamos dar uma passeada aí também pela questão da educação, que é algo bastante relevante e significativo na vida do brasileiro. Em questão de políticas públicas, no seu ponto de vista, o que precisa ser melhorado no nosso estado do Amazonas? Essa pergunta, ela é a minha cara. Artemisa, eu estou aqui por causa, abaixo de Deus, do trabalho, por causa da educação. Eu vim de uma infância muito humilde, morava num bairro de invasão, mas o que me trouxe até aqui foi exatamente uma educação de qualidade. Eu fui aluno por 7 anos no colégio militar e lá eu aprendi o valor da disciplina, da honra, da meritocracia e do respeito ao professor, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Japão e lá, quando você tem uma solenidade cívico-militar, né? Eu falo, ela pode ser só cívica, mas ela pode ser também militar. Quando você tem uma solenidade, qualquer que seja ela, o professor ele é convidado
a estar no palanque junto com as autoridades, porque se não fosse o professor, nada disso estaria acontecendo. Então, a educação, ela começa com a valorização do professor. E, claro, inocular no sistema exatamente esses valores, mérito, os princípios, né, de disciplina, educação de qualidade. Não é uma educação, sendo bem direto e não querendo causar polêmica, uma educação ideológica, não é uma educação falando de gênero. Aluno tem que estudar história, matemática, física, química, línguas, e é isso daí. Educação de qualidade, porque educação liberta. Nós estamos falando de educação de qualidade. Educação com foco nas nossas raízes. Sabe por quê? Um povo sem passado, sem história, é um povo sem futuro. E, lamentavelmente, hoje, você vê nas escolas, o camarada é amazonense, mas ele não sabe cantar o hino do Amazonas, ele é brasileiro e não sabe cantar o hino nacional. Você pergunta para ele quais são os símbolos e quantos são os símbolos quais e quantos são os símbolos nacionais, ninguém sabe. Por quê? A gente emburreceu, porque agora o cara só quer tratar de gênero, quer tratar de ideologia, ou seja, essa educação não é uma educação de qualidade. Então, a nossa ênfase é educação de qualidade para que esse aluno um dia possa participar ativamente do mercado de trabalho, ser um empreendedor, ser um empresário, ser um excelente funcionário público, seja juiz, seja qualquer esfera, né, da administração pública. E esse é um compromisso nosso aonde estivermos dentro do quadro político. Coronel, o senhor declara aí claramente a bandeira da direita, como político, uma pessoa que defende os valores da família. E como é que o senhor lida? Obviamente, claro que tem crítica, né, das pessoas aí em relação à política. Como é que o senhor lida aí com essas questões? Bem, eu tento fazer, Artemisa, da política uma extensão da minha casa. Então, por exemplo, e hoje a população brasileira, ou do estado do Amazonas, ou a população manauara, ela está muito atenta para a hipocrisia política. Então, por exemplo, a gente fala dos valores que o presidente Bolsonaro defende: Deus, pátria, família e liberdade. Aí o político que está lá não é cristão. Se diz cristão, mas não tem igreja, não tem pastor, não tem padre. O cara diz que defende a família, mas já destruiu. Teve um casamento, 2 casamentos, já separou, a família processou o camarada. Então, que família que ele defende? O cara fala em liberdade, né? Mas ela é relativa. E o cara fala em pátria, seja no sentido Brasil ou sentido Estado, mas tem negócios, é eleito no Estado com negócios em outros estados, gerando emprego onde ele não foi eleito. Então, é uma hipocrisia política. Então mas eu não tenho dúvida nenhuma que você que está aí, você já sabe fazer essa diferença do político que realmente ele prega aquilo que ele é, e aquele político que ele incorpora um personagem só no momento de eleição. Não, agora eu sou o defesa da família. Aí ele começa a andar com alguém do lado. Ou não, agora eu sou um cara cristão. Ele começa a ir à igreja. Ou não, eu sou filho de pastor, eu vou à igreja todo final de semana, eu tenho pastor, entendeu? Eu sou casado com uma mulher só, conheço ela e convivo há 42 anos. Não quero ser exemplo para ninguém, eu estou falando do que eu sou, porque senão o cara vai dizer lá, não, mas ele... Então, e isso incomoda. Quando você se posiciona dessa maneira, o político que fica dizendo que é o Denorex, mas não é, ele se incomoda com você, ele te vê como uma ameaça. E eu estou aí, claro, até agora, defendendo esses valores. Olha bem, deixa eu falar uma coisa muito interessante. Todo mundo gosta de família, mas a maioria dos políticos que se dizem de direita, no Estado, que diz que defende a família, não tem família. Quer dizer, não tem família dele. Ele pode até ter um pai e uma mãe, mas não tem a família dele. É interessante esse negócio, né? É só vocês verem. Então, é o que eu digo. Aí o cara não vai na igreja, mas
Quando chegar 3 meses antes da eleição, ele vai. Aí vai lá, visita o padre dele, visita o pastor e tal. Pô, isso a população